De olho na lição, é o momento da recapitulação da Escola Sabatina Jovem, o conteúdo da lição da Escola Sabatina Jovem que você estudou ao longo desta semana. E se não estudou, vacilou, mas dá tempo de correr atrás do prejuízo. Então se liga aí, você precisa reunir as informações que você considerar mais relevantes do conteúdo desta semana para compartilhar com os seus amigos jovens no Super Espaço Jovem amanhã pela manhã. Então eu estou fazendo a recapitulação contigo aqui agora para você ser uma e com algo significativo que mais chamou a sua atenção amanhã ao debatermos sobre este assunto lá na classe jovem, que aqui no estado da Bahia, Sergipe, chamamos de Espaço Life. Quer seja Espaço Jovem, quer seja Espaço Life, quer seja Espaço da Geração 48, seja lá o que for, que seja um pedacinho do céu aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Ei, o assunto desta semana é top, e aqui de cara você tem o enunciado palavras importam. Será que importa? Claro que palavras importam, e você sabe disso na pele. Você se lembra quando muitas vezes durante a infância alguém dizia: você não presta, você não vale nada, você não vai dar para o que presta. Resultado, se tu cresce com um discurso desse, meu irmão, para você reconstruir a sua vida, para você dar a volta por cima, tem gente que cresce traumatizado, tem gente que cresce bolado, como dizem por aí. Mas por quê? Porque palavras realmente importam, exatamente. E tem palavras que doem mais que um tapa, meu amigo, dependendo de quem está dizendo, e quando vem de pessoas que temos um sentimento forte, que amamos, machuca e machuca com força. Palavras importam. Ei, palavras afastam ou aproximam. Palavras levantam ou derrubam uma pessoa. Palavras têm poder. Que discurso que você anda fazendo por aí? Tuas palavras salvam ou levam as pessoas à perdição? Tuas palavras edificam ou destrói? Tua boca é bênção ou é instrumento nas mãos do mal para desconstruir estruturas psicológicas dos seres humanos? Presta bastante atenção nisso daí. Estamos no grande conflito, e o que é mais relevante para você? O discurso de Deus ou o discurso da serpente? As palavras do Senhor têm falado mais alto e claro ao seu coração, ou anda reverberando o discurso do mal neste território que é o coração? Fala comigo, meu irmão. Tu tá dando mole escutando a voz do maligno? Esse discurso está sendo mais relevante? Está amarrado em nome de Jesus. Chega junto aqui e vamos dar uma observada nos dois discursos concernentes ao assunto super relevante. Gênesis 2, no verso 14, Deus orientando: certamente morrerás se você comer do fruto que está na árvore ali no meio do jardim. Não comerás, porque no dia que dela comer, certamente vai dar ruim. Resultado, veio a serpente no capítulo 3 e fez outro discurso. Deus disse que não morre, e ela come do fruto, dá uma boa risada e diz: aí, vê aí se eu tô triste, arregaçado, olha eu rindo aqui, feliz da vida. Na verdade, ele não quer que você seja feliz, coma desse negócio aqui. E olha aqui, você como Deus será conhecedora do bem e do mal. Então tu vai ter um level acima, vai ter um upgrade e ainda vai estar feliz da vida. É o diabo falando hoje para você. Olha o discurso atravessado todo ruim dele. Ei, vem ser feliz desobedecendo, e você ainda vai ter um upgrade na sua vida, porque você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E vacilão. Resultado, vacilão somos nós quando cremos neste tipo de discurso. E o discurso de Deus é claro e direto ao ponto: vai morrer. O diabo não morre. E o Deus dizendo: vai morrer. E ele reafirmou isso por intermédio de Ezequiel, no capítulo 18, verso 4 e verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Tem essa felicidadezinha não tem essa sensação de ser Deus, não. É tudo mentira do pai da mentira, porque isso que ele é. Em João 8,44, Jesus declarou que ele é o pai da mentira. Que discurso está sendo relevante na sua vida? Abre o olho, fica esperto, meu irmão. Resultado: às vezes o inimigo não nos fala diretamente, mas usa uns instrumentos, inclusive até do mundo
intelectual, uma autoridade, muita coisa boa a se contribuir, aí ele joga um lixo ali no meio, quando consegue manipular os pensamentos para que tais indivíduos nos forneçam informações diferentes das que Deus fornece, mas uma informação revestida de cultura, intelectualismo, para a gente ficar assim, sendo enganado, mas se sentindo bem. Tipo assim, da onde é que surgiu esse negócio de alma tendo um estado de consciência fora do corpo? Que parada é essa? Quem é que trouxe essa noção de alma com estado de consciência fora do corpo? Tenho uma alma ou eu sou uma alma? Afinal de contas, basta você dar uma olhada no texto de Gênesis capítulo 7, que a matemática é muito simples. Você entende o estado da morte compreendendo a origem da vida. Se a morte é o contrário da vida, se você sabe como você foi criado, você sabe o que acontece quando morre. É matemática pura. Gênesis 2:7, dois ingredientes, se liga aí. E Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Dois ingredientes se juntam e o resultado é isso daqui. Aqui está a alma vivente, aqui estão os dois ingredientes que lhe formam. Se liga, só há alma quando esses dois se juntam. Se esses dois estão separados, não há alma. Se esses dois se juntam, a alma vem. A alma só existe por causa da junção de dois ingredientes, pó da terra e fôlego de vida. Se ligou nisso daí? A morte é exatamente ao contrário. Os ingredientes juntos formam alma vivente. Os ingredientes separados, a alma deixa de existir. Eclesiastes 9, verso 5, Eclesiastes 12, de 1 a 7, são textos chaves para esta semana, que diz exatamente o que acontece com o homem quando ele morre. Exatamente o contrário da vida, meu lindo. Se para viver os dois ingredientes se juntaram, para morrer os dois ingredientes se separam. O pó volta para a terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. Morte, contrário da vida. Morte, junção, vida, junção, morte, separação. Quase que eu troquei as bolas para te conduzir à morte intelectual. Beleza? Então, agora que você já entendeu, então assimila melhor ainda utilizando um exemplo. Bolo. Você gosta de bolo, meu filho? Bolo de chocolate, bolo de cenoura? Beleza, chocolate. Chocolate. Para fazer um bolo de chocolate precisa de quê? Chocolate, farinha de trigo, ovos, manteiga, fermento, blá, 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 blá. Chocolate sozinho é bolo? Sozinho é bolo? Também não. Farinha de trigo sozinho é bolo? Também não é. Junta tudo, tem bolo. Separa tudo, não tem bolo. Junção, bolo. Separação, sem bolo. Se ligou nisso daí? Ser humano, pó da terra, sozinho, não sou eu. Fôlego de vida, sozinho, não sou eu. Agora juntou os dois, olha o Dudu aqui. Dudu, junção de pó da terra com fôlego de vida. Instrumentos juntos, ingredientes juntos, Dudu. Ingrediente separado, Dudu deixou de existir. Se ligou? Vida e morte. Qual que é o grande problema do planeta Terra? Que foi, na verdade, a contrafação espalhada pelo pai da mentira desde o Éden até hoje. Que os ingredientes separados possuem a personalidade, a mesma do ingrediente juntado. Tipo assim, eu sou alma vivente, não existe alma morta. Mas ele, para dizer que a alma que desobedecer não morre e passa dessa para uma melhor, ele está dizendo que a alma tem consciência fora do corpo, que ela é possível existir fora do corpo. Tipo, eu morri, a alma deixou de existir porque o pó voltou para a terra e o espírito voltou para Deus que o deu, mas o diabo está dizendo por aí que a alma tem personalidade, tem vida após a morte. Deus disse que não morre, mas ele afirmou, tem vida após a morte e fica vagando por aí. Eu sou uma alma, eu não tenho uma alma. Entendeu isso? Eu sou alma quando fui criado. Deixei de ser alma quando morri. Essa conversa de que eu continuo sendo alma depois da morte é mentira. Eu não tenho alma, eu sou alma. Se eu tivesse uma alma, eu não teria sido criado, eu teria sido encarnado.
Porque se liga, se o corpo está aqui e a alma existe sem o corpo, então está nesse corpo hoje uma alma que encarnou. Colocou isso na sua cabeça, meu filho? Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na criação. Eu fui criado, sou junção do pó da terra com fôlego de vida, sou alma vivente. Se a alma existe fora do corpo e entrou nesse corpo, então não foi criação, foi encarnação. Nós não acreditamos nisso. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Ficou claro agora? Seguindo adiante, da onde que surgiu essa história de que a alma está fora do corpo e tem vida independente, que pode passear por aí, puxar o pé da sogra e vir se vingar de quem lhe fez mal e fazer os passeios pela Disney que nunca conseguiu fazer, dar uma tour na Europa que nunca teve grana? Ei, de onde que veio essa ideia? Muitos povos antigos alimentam isso, como os egípcios, por exemplo, que fundamentam mais a morte do que a vida, preparam-se para a morte e não para a vida. A alegria deles é se preparar para a morte e não viver a plenitude da vida. Tanto é que vocês percebem o processo do embalsamento para preservar o corpo, e eles entram neste processo para fim de que o corpo conservado possa experimentar a pós-vida com o corpo nas melhores condições. Eles são enterrados junto com todos os apetrechos para eles usarem na pós-vida. Até um gato colocavam junto se gostavam muito do gatinho para onde você vai. Enfim, era uma vida trabalhando para a perspectiva da morte. Foco na morte e não na vida, resumidamente. Mas o que nos chama a atenção, e eu quero citar para vocês na lição dessa semana, nesse super resumão, é o seguinte. Um elemento filósofo grego chamado Pitágoras, filósofo e matemático grego que viveu no período de 571 até 490, mesmo período ali mais ou menos do profeta Daniel, embora ele fosse novinho, o profeta Daniel um pouco mais velho, chegou ali a ser equiparado ali os períodos ali. Pois é, o resolveu inventar um negócio chamado princípio de metempsicose, que parada louca é essa? Ele dizia o seguinte, que a alma ela não morre, mas Deus falou que morre, ele está falando a mesma coisa que o diabo disse, que a alma não morre, mas passa por um ciclo de renascimento, reencarnação, repetidas vezes até achar a imortalidade. A alma de um ser humano, aí passa para o outro ser humano, para o bebê que nasceu, e para o outro, depois em animais, depois em vegetais, até achar a questão de ser imortal. Se ligou? E quem foi que difundiu essa ideia ainda mais? O tal do Platão. Ele aprimorou isso daí e colocou em termos mais populares, isso aí virou a visão popular. Infelizmente, um cara chamado Tertuliano, por volta de 155, que viveu de 155 a 220, depois apanhou essas ideias de séculos atrás lá do Platão e também do Pitágoras, e colocou ao evangelho, de modo que isso foi inserido no contexto dos estudantes da Bíblia, dos cristãos, e resultado, começou a haver aí uma difusão desta falsa doutrina, que na verdade não tem respaldo bíblico, apenas respaldo filosófico. Se a morte não existisse, se existisse um estado de pós-vida melhor do que a própria vida, a morte seria algo desejado por todos nós todos os dias. Mas, gente, ninguém quer morrer. Quem quer morrer porque está com depressão precisa se tratar. Não existe vida pós-morte. Se a vida pós-morte fosse melhor do que essa vida, então bastava todo mundo morrer e tudo estava resolvido. E ninguém quer morrer, porque o Criador colocou dentro de nós a sede pela vida. Ninguém deseja morrer, a gente quer viver cada vez mais e lutamos pela vida para ter uma vida legal. Ou seja, é desejo intriga colocado e originado pelo nosso Criador. A morte não faz parte dos planos de Deus. Você segue a Bíblia ou Platão e Pitágoras? Ou esse cara chamado Tertuliano que inseriu essa doutrina dentro da igreja? Ei! Quem que você segue? Que discurso que você acredita? Que discurso que você abraça? Só para você ficar mais esperto do que você já é, essa noção de espírito e alma, às vezes, como sendo a mesma coisa, algo fora do corpo, isso é furo. Olha só, alma no hebraico, nepesh. Fôlego de vida no hebraico, ruach. Deus soprou ruach no nepesh.
ok? Eu sou Nepesh porque eu tenho Ruach e pó da terra. Fôlego de vida e pó da terra, Ruach e pó da terra. E me tornei Nepesh. Se espírito e alma fosse a mesma coisa, as palavras seriam as mesmas, no entanto são palavras diferentes. No grego, que já é o Novo Testamento, eu sou não um Nepesh, equivalente do hebraico no Velho Testamento. Eu sou um psique, uma alma, psique. E já no que diz respeito a fôlego de vida, no que diz respeito a espírito, lá no Velho Testamento, Ruach, no Novo, pneuma, que deu origem a pneumonia. Pneu, o que tem no pneu, meu filho? Ar, respiração, fôlego, né? O que tem, que pneumonia? Pneumonia, eu tô com falta de ar, meu pulmão tá inflamado, eu não consigo respirar direito, tá me faltando ar. Ou seja, o ar, o espírito que Deus soprou nas narinas, a capacidade que nos faz viver, outorgada pelo doador da vida. Se você está perto do doador da vida, você tem vida. Agora, com a entrada do pecado e o distanciamento do doador da vida, veio o quê? Inevitavelmente a morte. Se desligou da fonte, vai morrer por causa do pecado. É igual a energia elétrica, desliga a fonte, não está mais aceso. Morte é isso, estamos desligados na fonte. Acabou o fôlego de vida, a capacidade que eu tinha de respirar, a capacidade que o Criador me deu. Ou seja, ele é vida e eu estou vivo, há um pouco dele em mim, que quando morre nada mais justo, volta para ele, o poder é dele, a força é dele. Simples assim, que o Eduardo deixa de existir. É o processo completamente contrário ao processo da vida. E aí é preciso avaliar que tem muita gente que não vive porque está sem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que apenas sobrevive. Então se liga aí, confia no discurso de Deus e não da serpente. A Senhor, e não a filosofia grega dicotômica, ou mesmo as tricotômicas, como somos seres em partes, somos um ser só, com dimensões física, mental e espiritual, mas não um ser tricotômico ou dicotômico, ou seja, está tudo interligado, somos uma pessoa, né? E quando esses elementos se separam, que nos compõem, bate a porta a morte, mas que não é o fim para aqueles que creem em Cristo, porque quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Deus nos abençoe, fica firme no discurso de Jesus.